Eu conheci o Paulo em 1988. Eu lembro que todas as vezes que eu saía do colégio, eu sempre via ele passando de bicicleta, a gente se olhava. Até que um dia quando eu estava chegando no portão de casa, quando eu dobrei a esquina, ele estava parado no portão da minha casa. E aí o coração, a adrenalina vai a milhão, o coração quase saindo pela boca. E aí eu chegando bem perto dele e não sabia nem o que falar. E o Paulo falou: "Oi, baixinha, pode me dizer teu nome?" É só o Paulo me chamava de baixinha. E eu me apaixonei por aquele moreno, lindo, de olhos verdes. A partir daí a gente saiu diversas vezes, a gente curtiu muito a vida, a gente viajou, mas a nossa relação não tinha um nome. A gente não conseguia dar um nome porque a gente tinha, principalmente pela intensidade de tudo que a gente estava vivendo. E uma coisa muito, muito peculiar é que tanto eu quanto ele nunca falamos um pro outro "eu te amo", mas dava para sentir que ia muito além disso, que tinha muito amor, mas que era algo inexplicável para além da vida, sabe? Eu cresci, ele também, as nossas vidas tomaram caminhos diferentes. Depois de alguns anos eu casei, ele também casou. E aí, num certo dia, eu andando pela orla da praia, vejo de longe um cara com um menininho da idade da minha filha, que depois eu soube, e era lá o Paulo com seu filhinho. Falamos um pouco, conversamos, e ali, naquele momento, a gente conseguiu dizer um pro outro o quanto um tinha sido importante na vida do outro. Eu falei que de todos os sentimentos, o que eu tinha por ele era o mais forte. Ele vice-versa, ele também falou a mesma coisa. Dali nos despedimos e seguimos a nossa vida. Até que um dia eu cheguei no meu trabalho de manhã e eu sempre tive a mania de ler, né, os jornais da cidade. Acho que foi aí que eu me apaixonei pela profissão de jornalista. E num desses dias eu já não tinha dormido muito bem, já não tinha acordado bem, acordei com uma sensação de aperto no peito. E aí, lendo o jornal, quando eu cheguei no obituário, eu li Paulo Francisco de Matos. Não dá para explicar a sensação. E naquele momento só me veio à cabeça uma informação que ele havia me dito na praia, que ele estava trabalhando num posto de gasolina na entrada da cidade. E eu não pensei duas vezes, peguei o carro e nem sei como eu cheguei lá. Cheguei lá no posto, que era a única informação que eu tinha dele, né? E chamei o gerente, conversei com o gerente e ele me falou: olha, fazem 8 dias que o Paulo veio trabalhar e aqui ele estava abastecendo um caminhão e, sem perceber, um outro caminhão deu ré e perdemos o Paulo. Acho que é como se tivesse aberto um buraco no chão.
aquela notícia, eu acho que foi uma das coisas que mais marcaram a minha vida. Perder uma pessoa que eu nunca tive, não do jeito que talvez a gente idealizasse, mas de lá pra cá eu acho que isso só serviu como reflexão pra mim, e me deu certeza de que cada instante que a gente vive na nossa vida, ele é único. A gente não consegue reescrever a nossa história. Foi um dos momentos mais marcantes na minha vida. Mas eu disse, eu te amo. Essa é uma daquelas histórias que a gente guarda para confortar a nossa vida todas as vezes que a gente quer ter uma lembrança boa, que a gente quer relembrar as histórias boas do nosso passado.